pode mentorar, pode mentorar. Seja muito bem-vindo a mais um Pode Mentorar, o podcast que fala de carreira, desenvolvimento, transição. E hoje, eu esqueci de falar, eu sou a Babi Chaves. E hoje a gente tá aqui com o Fábio, da 8D Hubify, ele é CEO. E antes da gente começar, eu quero que ele se apresente. Seja bem-vindo, Fábio. Antes de eu me apresentar, eu queria agradecer o convite, super privilegiado de participar aqui do teu projeto. Sou fã do teu trabalho, da tua carreira. Prazer, pessoal aí de casa. Sou o Fábio Duran, sou cofundador e CEO da 8D Hubify, é uma agência de RevOps. Eu comecei minha carreira como advogado, né? Eu acho que ainda sou advogado, a gente não deixa de ser. Apesar de eu ter parado de pagar a minha OAB esse ano. Estudei administração de empresas primeiro lá na Califórnia, depois acabei fazendo mestrado em administração de empresas aqui também no Brasil. Estou há 12 anos empreendendo. A Hubify ela é filha da Elefante Verde, que era uma startup que trabalhava com marketing digital para pequenas empresas. E, enfim, não vou me apresentar já contando toda a história. Vamos bater um papo aqui sobre carreira. Não, mas inclusive uma curiosidade é que antes de convidar o Fábio, eu não sabia que ele era advogado. Então eu tô muito curiosa, primeiro, para conhecer um pouco mais da sua trajetória e para entender, assim, se você sempre quis empreender, como é que foi esse processo. Então, assim, conta pra gente um pouquinho, um resumo, né, de como começou e da onde que veio essa vontade também de ir para esse mercado da publicidade, que é muito diferente de ser advogado, imagino eu. Eu acho que tem uma questão da persuasão, sabe? Da questão do convencimento, a questão de uma construção de uma narrativa, de um encadeamento, de uma ordem lógica de pensamento, de convencimento, que é muito parecida com a carreira do advogado, né? Eu não lembro de pequeno ter muito claro para mim que eu queria empreender, mas tem duas passagens que eu acho que são muito legais de compartilhar. Primeiro, eu, moleque, assim, não lembro, sei lá, 5, 6 anos, 7 anos de idade, fui vender gibi em festa de criança em casa. E aí, gibi novo? Não, gibi que eu já tinha lido. Gente, eu ganhei um gibi. Que absurdo. Aí, eu não lembro, era uma brincadeira. Eu lembro que a gente colocava numa caixa de brinquedo, tipo o jogo do Banco Imobiliário, virado ao contrário, colocava os gibis. E eu fui fazer uma brincadeira, um tio comprou, não sei mais quem comprou. Cara, a hora que eu vi que era dinheiro... eu fiquei chato. A ponto dos meus pais terem que pedir pra eu parar, porque eu já ficava passando assim, tio, compra mais um aí, velho. Quanto é que era cada gibi? Eu não faço a menor ideia. Eu tenho 42 anos. 5 cruzeiros. Sei lá, eu nem lembro que nota, que devia ser, na verdade, 5.000 cruzados. E eu lembro dessa passagem. E um pouco mais depois, outra passagem que eu acho super importante, na época eu já era, sei lá, pré-adolescente ali, Cavaleiro do Zodíaco, não sei se é da tua época. Não sou. Você ainda é a época do Jiraiya. 20 anos, né, gente? E aí eu ganhei e aí eu queria todos, né? Era um por signo. Mas era gibi ou era bonequinho? Não, aí acelerando um pouco a história, é uma outra passagem minha do gibis eu era muito criança. Não, mas o Cavaleiros do Zodíaco, o que você ganhou? Era um desenho, aí eu ganhei um boneco. Ah, tá, um boneco. Que era super caro, sei lá, era coisa hoje, não sei lá. Era importado, né? Naquela época não tinha caro, essa, cara. né? Eu lembro que era caro, pra gente era muito caro. E aí eu ganhei do signo de aquário, que é o meu signo, mas eu queria os outros 11 signos. Aí foi meu pai falou, legal, junta a sua mesada e compra. Eu lembro que eu fiquei assim, eu lembro até hoje, eu fui na lousa, que a gente tinha uma lousinha em casa, fiz a conta, eu falei, pai, eu vou precisar de 6 anos para comprar todos os bonecos. Ele falou, tá bom, então se vira e arruma outro jeito de ganhar dinheiro, eu não vou ficar te dando, né? E aí eu comecei a engraxar sapato do meu pai, aí teve um dia que, cara, esse negócio de pernilongo, não sei o que, ele falou, cara, cada pernilongo que você matar eu te dou 50 centavos. Ele se arrependeu amargamente. Ele chegou um dia em casa e eu tinha matado, acho que, pernilongo do bairro inteiro. Tinha matado tudo numa folha sulfite, os pernilongos tudo mortinho assim. E eu lembro ainda de eu partindo pernilongo no meio pra contar 2. Então, eu acho que ainda. Esse lance, que eu acho que... E aí acelera eu ir empreender, é muito de eu ser dono do resultado que eu queria produzir. Cara, eu queria comprar os 11 bonecos. Você vai falar pra mim que não tem, que eu tenho que esperar, tipo carreira, vou esperar ser promovido, alguém gostar, eu tenho que... Não, cara, não, é meu esforço, eu vou lá e vou fazer. O gibi, porra, eu quero meu dinheiro, eu quero fazer. E eu vi até, comparando aí dentro de casa, minha irmã, meu pai, cara, meu pai era aquele cara que segue carreira, mega coxinha e tal. Então eu acho que
essa característica de empreender eu sempre tive, eu só não sabia que era isso. Tá, mas então assim, isso já estava dentro de você. Sim. E o que que te levou a fazer direito e ser advogado? Porque agora Hum. tô confusa. O meu pai, ele fez... primeiro ele se formou em economia, e trabalhava, ele trabalhava com RH. Em algum momento ali, deu criança, jovem, ele fez direito também. Que eu acho que era mais ou menos ali meus 14, 15 anos. E eu meio que gostei do que eu tava vendo dele. E um dos meus melhores amigos, que hoje é o nosso advogado, que é o Donald, também gostava de direito. E a gente meio que se viu nessa pegada. E eu acho que esse lance é uma coisa muito minha. O querer argumentar, querer ganhar sempre uma discussão, causar uma polêmica. Eu tenho um raciocínio, eu acho que para fala, assim, muito bom. Modéstia à parte. E eu acho que isso acabou direcionando. A profissão do direito também acaba funcionando bem para pessoas que precisam viver num mundo com mais regras, né? E você encontra na tua profissão uma forma que te deixa bem com você mesmo. Eu acho que eu tenho um pouco disso, assim, um pouco da questão de regra, de ter... E eu me encontrei. Aliás, eu gostei muito. Para mim foi uma puta faculdade. A ciência do direito, eu sou realmente um fã muito grande. Vivi ali meus 5 anos de direito no Mackenzie, talvez difícil comparar etapas da vida, mas uma etapa maravilhosa, pelo que eu estudei e pelas pessoas que eu conheci. A transição, ela vem no momento da vivência do advogado, que acaba talvez não combinando muito comigo. Desde um detalhe mais bobo, que é o próprio uniforme do advogado, cara, aquele lance de usar todo dia terno e gravata realmente não era para mim. Mas também a temática, é um tema, você trabalhar com direito, eu trabalho com contencioso, né? É bem pesado. Tu já tinha uma área, assim, do direito que tu... Sim, não, eu advoguei bastante tempo. Quando eu me formo em meio de 2006, eu vou morar nos Estados Unidos, eu volto para o Brasil em 2009, e lá eu fiz um curso de extensão na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eu fiz, na verdade, foi do Silicon Valley. Era Cupertino e Sunnyvale. Em Berkeley eu tirei a certificação de mediação. Ali eu vi um pouco sobre administração e gerenciamento de projetos, que foi legal, mas a hora que eu volto para o Brasil, eu volto na área do direito. Eu trabalhei primeiro no escritório que chamava Biaso Simon, depois eu fui no escritório que chamava Amaral Salles, e depois eu fiquei 2 anos e alguma coisa no escritório que chama Corrêa da Silva. E sempre trabalhando na área contenciosa, que é a área de conflito, né? A área de processo, demanda judicial mesmo. E dentro da área civil e comercial. Eram as minhas 2 principais atuações. Eu, assim, mandava bem. Eu gerava resultado para o escritório. Só que, de novo, volta uma questão do tipo, cara, quem ganha dinheiro mesmo no escritório era quem levava o cliente. Então, eu sempre fui uma pessoa que conseguia gerar cliente para o escritório, de alguma forma. E eu acho que também é uma outra característica minha que eu conseguia transparecer confiança, né? Uma questão de lealdade, as pessoas confiarem em mim e colocarem na minha mão, me darem uma oportunidade de cuidar de algum problema que ela tinha para resolver, alguma oportunidade também. Tá. E em que momento que tu falou assim, cansei. Agora é o momento que eu vou fazer outra coisa. E além dessa pergunta, tem uma outra, que é como é que tu decidiu ir pro caminho da publicidade? Porque eu acho que, né? Aleatório. Eu acho que a ideia de ser dono do meu escritório eu sempre tive. Acaba que, apesar de eu gostar e ir atrás de cliente, também nunca... não tive ali, talvez, um privilégio de ter uma família, nascer abonado com famílias importantes e ser fácil de arrumar cliente grande. Então, eu conseguia meus clientes, mas não eram coisas, assim, muito grandes. Mas eu sempre tive uma ideia de ter o meu escritório e crescer e dominar o mundo, aquela coisa bem megalomaníaca. Tava construindo para isso. No meio do caminho, eu lembro que num determinado momento ali no último escritório, a Nath, minha esposa, trabalha com RH, ela me indicou fazer coach com o Leandro Valdivoga, cara, que foi assim, para mim foi fundamental para minha virada de chave de carreira. E aí com ele que eu comecei a fazer as sessões de coach ali, ele começou a me ajudar a direcionar o meu drive para trazer mais cliente, para ser mais comercial e tal. E em algum momento, fazendo coach, questão do escritório, questão de crescimento de carreira, um amigo meu,
que conheci no Mackenzie, ele fez tecnologia de informação, que é o Caio, ele tinha fundado a Elefante Verde. E aí ele me convidou para ser investidor da Elefante Verde. Eu acabei, primeiro recusei, porque eu tinha, coisa de um mês antes, eu e a Nath, a gente tinha comprado um apartamento na planta, enfim, estava todo endividado. Mas depois eu pensei bem, falei, cara, talvez seja a oportunidade da minha vida. E aí aquela coisa, pô, tinha 26 anos. E o Caio e o Diego, que é um amigo meu também que fez direito comigo, a gente sempre conversava quando era moleque, investimento na bolsa, tal, na época que todo mundo põe um dinheirinho lá. E a hora que o Caio convida, eu também falo com o Diego, eu falei, cara, e aí? Tal, não, vamos, cara, talvez seja a chance, cara, a gente vai... Né, tô falando ali de 2011, 2012, começa a se falar em startup. Eu tinha acabado de voltar, pô, morei em São Francisco 2 anos e meio. Eu vivi lá a expansão do Netflix, a morte do... Como é que era aquela rede grande? Blockbuster. Quando eu cheguei lá em 2006, eu fiquei sócio da Blockbuster, 6 meses depois, Blockbuster morreu. Aí eu assinei o Netflix, na época que eles entregavam Blu-ray por correio. Caraca. Você entrava no site, escolhia o filme e chegava pelo correio no dia seguinte. Você assistia, virava o envelope ao contrário e devolvia no correio. Que loucura. E ali, vivendo ali no Vale do Silício, eu comecei a ver um pouco esse lance de startup, né? Para essa tecnologia. Imagina, na época o Facebook nem era famoso, era MySpace. Que eu lembro que a gente ia em festa de Halloween, tinha gente com fantasia de MySpace, Facebook, o livro, cara, enfim, eram as startups ali do momento. Aí quando o Caio falou, eu falei, cara, Diego, a nossa chance de ficar rico, é certeza que o Caio vai dar um jeito de fazer a gente ficar rico e tal. Coitado. Ou seja, obrigada, Caio. Ou não, né? Vai ter, vou contar essa... Não, porra, meu amigo, parceiro, padrinho de casamento, mas assim, o caminho é muito mais desafiador do que a gente imagina. A gente sempre acha que a gente vai ser diferente, a gente ignora. Eu falo, é igual relacionamento. Quando a gente conhece alguém na balada, se a gente visse de cara os defeitos e os problemas, a gente não tem um segundo encontro. Então, até é uma questão psicológica. Você acaba vendo, você ressalta as qualidades e você ignora os defeitos. Senão a gente não tem segundo encontro, né? Mas tu faria diferente? Não, Então definitivamente não. É isso. Continua, Definitivamente desculpa. não. Mas, então, a hora que ele convidou, eu achei que era legal. Falei, cara, vai ser uma experiência interessante, vou investir. Deu 1 ano como investidor. Por que como investidor? Porque eu já estava começando a querer olhar para o negócio como se fosse meu e queria meter a mão na entendi. massa. Que Não conseguiu só colocar o dinheiro Não. e deixar acontecer. Não. Até porque era teu dinheiro. Exato. E era bem importante aquele pedaço, né? Entendi. E aí o Caio achou que fazia sentido, ficou me convencendo de ir lá, ajudar ele. Ele quis distribuir o serviço via franquias e eu participava do comitê jurídico da BF, então eu tinha uma familiaridade com o franchise. Ele falou, cara, você tem perfil de vendedor? Eu falei, não sei, Caio, não sei se é muito minha área, não, você vai ter e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar 6 meses lá, isso foi em abril de 2012. Vou ficar 6 meses, te ajudo a estruturar a área de franchise, te ajudo a vender umas franquias. Para mim vai ser legal ver uma empresa nascendo e tal, pro meu currículo como advogado. Enfim, tô aqui. Os 6 meses virou minha carreira, foi aí que eu acabei virando. Me encontrei mais como vendedor do que com a questão da publicidade, apesar de eu gostar. E como empreendedor. Eu acho que talvez empresário, empreendedor, tem um pouco de diferença, mas em tocar o meu negócio. E daqui a pouquinho eu entro no Lando a hora que eu me descubro empreendedor, mas eu acho que eu consegui te responder essa primeira parte. Conseguiu responder essa primeira parte. E no fim das contas, durante esse processo, tu foi deixando aos pouquinhos a carreira de advogado. Não foi uma coisa assim, não quero mais. Não, foi aos poucos. Tanto que quando eu saio do Correia da Silva, eu saio para ir pro Elefante Verde. Eu lembro que o dia que eu decidi sair do escritório, que é essa a minha frustração com a carreira, sempre estudei bastante. Aí, quando eu voltei, estudei lá fora, voltei, fiz mais uma pós na PUC. Então eu me debruçava no processo para fazer ali o meu melhor. E eu lembro que foram vários episódios que foram minando a minha motivação com o direito. E a derradeira, eu lembro que foi, cara, uma ação que tecnicamente é relativamente simples. E era um cliente, o escritório trabalhava muito na área farmacêutica para recuperar crédito para empresa gringa que vendeu para a empresa brasileira que não pagou. Eles tinham passado, um mercado de produto, de insumo farmacêutico, tinha passado por algum ajuste ali, que eu lembro que tinha muita empresa no Brasil em recuperação judicial. E aí eu sei que, eu precisava cobrar, a gente achou o patrimônio do devedor,
Juntei todos os documentos, juntei tudo direitinho, cara. É aquela ação assim, se você toma cuidado, você faz tudo direitinho, não tem argumentação, é papum, né? A ação chamava monitória. E aí, deu 6 meses, era um cliente italiano, deu 6 meses, cara, deu uma improcedência porque o juiz falou que faltou um documento. Aí eu olhei e falei, caralho, vai se eu cometi esse erro, comi uma bola, puta que eu pariu, fudeu. Fiquei já. Fui pro fórum, na época que não era processo digital, né? Fui pro fórum, cara, peguei lá, fiz carga dos autos no cartório. Eu fui lá, cara, tá aqui o documento. Não é possível. Eu vou lá falar com o seu, né, com a Vossa Excelência. Fiz carga do processo, fui até o gabinete do juiz. Falei, Excelência, que decisão, Vossa Excelência, né, foi um grande equívoco, tal, pô, tá aqui o documento. Você falou que eu não juntei, tá aqui o documento. Ele só olhou pra mim e falou assim, doutor, não gostou, recorre. Falei, Excelência, é o seguinte, a gente sabe que um recurso aqui O seguinte não é precisa e vai, sei lá, ficar 3, 5, 7 anos lá no Tribunal de Justiça pra recorrer. Eu fiz tudo certinho, né? Entendo, talvez carga excessiva de processo para sentenciar, mas tá aqui o documento. Você falou que não tá, teve um erro, tá tudo bem. Existe um outro recurso que chama embargo de declaração. Eu falei, doutor, vou falar pela última vez, não gostou, recorre. Aí vou eu contar pro cliente, né? No inglês, o meu inglês com o inglês do italiano, e aquele sangue italiano, o cara, lembra, ele gritava no telefone. Não, não acredito, não, not possible, not possible, you made mistake. No, I didn't make mistake. No, the judge made mistake. Cara, aí assim, aquilo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu fiz tudo direitinho, cara, o filho da mãe lá, sei lá por quê. E ali foi um momento que juntou tudo e eu falei, cara, eu vou lá. Só que, como eu não queria deixar a princípio a carreira, aí eu me juntei com o Donald, falei, Donald, vamos virar sócio. Tanto que até esse ano eu ainda estava no contrato social lá dele e eu virei sócio dele. Então, enquanto eu estava na Elefante Verde, eu indicava meus clientes para o Donald e até eventualmente uma outra reunião com o cliente. Eu lembro que a gente pegou um condomínio grande uma vez. Na verdade, a gente pegou os condôminos contra o condomínio. Eu ainda fazia uma outra reunião, eventualmente eu fui em uma outra audiência nos primeiros anos, e depois eu fui largando direito, fui deixando direito aos poucos. Conforme a outra também foi dando certo. Não foi. Não? Eu acho que quanto mais ela dava errado, menos eu voltava pro direito, porque daí eu mais me enfiava dentro da Elefante Verde. E quanto tempo levou pra você falar assim, caraca, acertei? Na Elefante... O quê? Na profissão ou na Elefante Verde? Nessa história toda, né? Entre um e outro, pra você falar assim, putz, essa decisão foi acertada, ou tu sempre soube? Tipo, mesmo tendo problema, desafio... Cara, é muito louco, porque eu acho que os primeiros 5 anos, até ali 17, 18, foi tão intenso que eu não lembro de parar pra pensar se eu fiz o certo, se eu fiz errado. Talvez ali em 2016, 2015, não, mas 2016 foi o momento onde eu fiquei pensando em voltar. Que eu cheguei até a tentar ver como é que seria a minha empregabilidade 5 anos depois. E eu tava tão esgotado ali naquele momento que eu até pensei em ir trabalhar numa empresa. Eu nunca tive carteira assinada, né? Advogado não tem e empreendedor menos ainda. Entendi, Paris Hilton, brincadeira. Quem dera. Ai, quem dera. Ou não, né? Então eu cheguei a pensar ali. No momento mais agudo, assim, de problema ali dentro do Elefante Verde, eu pensei em jogar fora. Sabe assim, jogar fora assim, cara, chega amanhã, não vou mais. Só que era pior eu não ir mais do que eu continuar, do ponto de vista de impacto financeiro para minha família, psicológico, tudo. E aí eu falei, não, vou ter que ir lá, vou ter que fazer isso dar certo. Santa Nath, né? Fico imaginando. Não, a Nath, ela foi a que falou, ó, amanhã você não vai mais, tá? Você tá doente, não tá dando, não rola, você não dorme mais. E aí, eu vou exagerar bastante, tá, gente? Mas assim, era tipo aquele lance do Capitão Nascimento, falar, eu vou sim, esse é meu trabalho, você não fala mais. Jamais fiz isso, mas, tipo, o sentimento, tipo, eu fui dormir com aquilo, não dormi, no dia seguinte eu acordei e falei pra ela, olha, não, eu vou ter que ir, vou ter que dar um jeito. Se eu não for, vai ficar pior. Eu vou ter que fazer essa virada, vai ter que dar certo, né? E mais ou menos naquela época que a gente conseguiu virar a chave. E o que fez virar a chave? Eu acho que a trajetória de todo empreendedor, ela é assim, você vai quebrar 2, 3 vezes, é estatística, tá? O que você começou a empreender não é o que dá certo, e você tem que ter muita resiliência, aprender e ir colocando na prática para o negócio
realmente começar a dar certo. Eu acho que ninguém empreendeu em um ano, deu certo, ficou rico, milionário. Aliás, às vezes nem em 10, 15, 20 anos você fica rico, milionário. Mas eu acho que os 5 primeiros anos é muita aprovação. Tem até uma estatística, né? Que antes de 2 anos, não sei quantos por cento de empresas quebram. Ainda mais eu não lembro startup. quantas, mas é alto. Não, é bem alto. A gente está falando de startups, se eu não me engano, são 2/3 das startups quebram antes de 5 anos. E tem, obviamente, por estar testando coisa nova, é muito mais comum startup quebrar do que empresa tradicional. Mas empresa tradicional também quebra mais da metade em 5 anos. É bem comum. Eu já vi isso daí. E nesse processo todo, né? Em que momento que Elefante Verde deixou de ser Elefante Verde para ser Hubify? E o que mudou de uma para outra, assim? Qual que foi a estratégia aí? Em 2016, o Caio decide fazer um rebranding, né, da Elefante Verde. E dentro de uma lógica de startup, dos feedbacks que a gente recebia, dos pitches que a gente fazia, a ideia era criar um nome mais internacional, né? Porque quando você monta uma empresa, uma das coisas que você recebe de feedback de advisor, de investidor, cara, já pensa global. E Elefante Verde a gente ia ter que traduzir para o Green Elephant, né? E aí ele queria já para reposicionar a gente Um num nome novo só. nome, um nome só, uma coisa que já falasse o que é Elefante Verde. A gente falava que era pizzaria, balada, escola de inglês, Qualquer coisa. menos marketing digital. E aí ele foi pensando, a gente quase chamou Hub Love. Olha, Vai lembrar da reunião de sócios, a gente falando, cara, aí todo mundo riu, fez muita piada. E aí ele foi para Hubify, que é a ideia de ser um hub, né, de integração ali. E o Fi, todo mundo era Pipefy, Spotify, Cabify. tava na moda o Fi. Tecnologia e tal. Entendi. E a lance do hub, por quê? A ideia é que a gente fosse uma solução que conectasse vários canais online dentro de marketing digital para o nosso cliente, né? Nosso cliente, Hubify, anúncio, conteúdo, né? Você conectava todos os serviços no hub e para o nosso cliente. Só que a ideia da Hubify, o nome, era para ser a versão 3.0, 4.0 da plataforma que a gente tinha. E aí no final... E tem mais uma curiosidade. O Caio mega esotérico, o H é o número 8, porque é do infinito, da prosperidade, e a soma das letras também dá 8, infinito assim. E aí, depois de um tempo, 8D também. Que loucura, Exato. número 8. Então, assim, enfim, não era por falta de numerologia que a gente tinha que dar certo. Só que acontece que a gente chegou, durante esse processo, a hora que ele termina, a gente estava tão desgastado, estava tão estressante a trajetória, estava tão difícil ali tudo, que, resumindo a história, cara, chega, não vai ser porcaria nenhuma de plataforma, a gente vai abrir uma agência, porque a gente precisa achar um caminho para sair disso daqui, e eu acho que a gente faz bem, é diferente o nosso marketing digital. E aí eu lembro na época, acho que foi a Paloma, que era a nossa CS, falei, cara, vou eu e a Paloma começar como agência e você continua tocando aí a franquia. A franquia até chegou a mudar para o nome Hubify, até pivotamos o modelo para ser uma agência e não mais uma plataforma. Mas até 2018 ainda era uma rede de franquias de marketing digital e Hubify virou o nome da agência e não da plataforma. E aí em 2018, a gente teve ali em 2017 a gente foi quase comprado por um investidor. E quando deu errado, depois de 6 meses, a gente decidiu que realmente ia ficar só agência. E aí até quando o Caio sai da operação, porque ele era mais produteiro, né? E aí eu falei, não, cara, vai ser só agência, tá dando certo, a gente tá crescendo, tá pagando as dívidas todas que a gente fez. Eu fico, tomo conta. Aliás, ele falou, cara, fica aí, toma conta, você tá liderando bem isso daí, eu vou sair pra seguir minha vida de produteiro. E nessa época vocês estavam com quantos clientes na Hubify? Não vou saber te falar o número de clientes, mas eu posso te falar que a gente não faturava nem 50 mil ainda. E quantos funcionários tinha, lembra? Coisa de 14 funcionários. Chegava em casa aqui, ó. E na época era super grande. Tipo, a gente lotava a nossa sala lá em Mogi das Cruzes, que é de onde era. Eu lembro, 12, 14, coisa assim. 2018, né? 2019. Cara, é legal, porque assim, a gente... 2016, novembro, mais ou menos, vira a agência. Em 2017, a gente já o primeiro programa de parceria de agência que a gente participou foi da Rock Content. E a gente já super cresceu. Em 2018, a gente já virou a única que chamava Rockstar, né? Era o topo da cadeia alimentar do programa de parcerias da Rock. A gente já tinha um mega destaque. Aí a gente entra no programa de parcerias da RD.
Então, onde a gente entrava, a gente meio que, cara, rampava, pum, 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 e já performava super bem. Por isso que eu olhava e falei, cara, a gente sabe fazer bem esse negócio aqui, não é mais plataforma, é serviço, vou pegar o dos outros aí, acopla aqui e foi crescendo. Entendi. E o que você diria que foi o maior desafio? E agora não precisa ser só dessa fase, mas na jornada inteira como empreendedor. O que foi, assim, algo que tu fala, cara, esse momento aqui foi tenso. Ah, eu posso falar dois. Tem um que é aquele dia, aquele horário que eu lembro, Cara, mas o horário. eu lembro bem, e eu deixo isso pra contar daqui a pouquinho, mas o primeiro, acho que essa etapa toda de mais tensão, são meses, são anos ali de dar muito errado, foi muito difícil. Você realmente perde a cabeça, você perde a autoestima, você perde saúde. Eu saí com um processo inflamatório no corpo que eu criei. Naquela época eu tava alérgico a tudo, a leite, a glúten, a tudo. Você não é mais um cara legal dentro de casa, né? Tipo, o meu relacionamento não. Você impacta o relacionamento dentro de casa, você impacta o relacionamento com a tua família. Eu lembro que, como tava dando muito errado, eu sei lá, vou estudar, vou fazer. Aí eu ia procurar um MBA. E aí a Nath, de novo, me ajudou. Ela falou, cara, eu acho que você não tem que fazer MBA. Eu descobri aqui um negócio que um amigo tá fazendo que chamava Grupo de Psicodinâmica Aplicada a Donos de Negócio. Era um psicanalista, especialista em mente empreendedora. E aí eu fiz esse programa, chamado GD, 2 anos, como se fosse psicodinâmica, né? Todos os empreendedores, 2 anos a gente falando de negócio, falando da vida. O psicanalista, ele passava por 7, o Nando, né? O nome dele é Luiz Fernando Garcia. Ele ia passando por cada uma das 7 verticais ali de psicologia, sei lá se é assim que chama, desde Jung, ia depois para behaviorismo, enfim, a gente ia. E, cara, acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu fiz na vida, porque eu tive que ali entender, mergulhar para ver quem era o Fábio, por que eu estava passando por aquilo, por que eu virei empreendedor, né? Eram 20 e poucos empreendedores. Primeiro, era uma puta de uma terapia. E ele, quando ele passava pelas etapas ali, pelos diferentes tipos, óticas de, sei lá se é assim que pode chamar dentro da psicologia, a gente ia mexendo com coisas diferentes. E eu lembro que no primeiro, que era de Jung, que eu nem lembro agora qual que é a linha, mas assim, sei lá, mais da metade da sala você tinha que apresentar o porquê que você tinha virado empreendedor. E eu já fui um dos primeiros ali, meio CDF, cara, apresentei, cara, aquela coisa assim, tipo, bonitinha, papapá, discurso, o que eu tava acostumado a fazer. Como se fosse um trabalho de escola. E apresentei legal, eu fui o segundo a apresentar. O primeiro, eu lembro também que foi o Rogério, cara, chorou pra burro, eu apresentei, e depois de mim, 80% que apresentou chorou. Falei, cara, o que eu tô fazendo? O meu foi tipo Não mega... sofri o suficiente. Porra, por que eu não chorei, né? Eu sempre fui muito frio, assim, mais racional até ali. E eu fiquei com isso na cabeça. Lembra que foram 2 anos e meio de programa. Eu fui ter a minha catarse no 5º módulo. Quando eu realmente caí em mim e entendi por que eu tinha ido empreender. Para que eu estava querendo mostrar, né? Por que eu estava querendo provar. Empreender é um ato meio de rebeldia, né? Não faz muito sentido se você colocar no papel. O risco é muito alto perto do potencial retorno. E a chance desse retorno diferente de você seguir uma carreira dentro de uma empresa não faz muito sentido, porque a chance de você realmente ficar muito rico é muito baixa. E o risco de dar errado, e se der errado, você tá em grandes apuros, é muito alto. Mas você acha que as pessoas subestimam o empreender? Demais. Porque eu entendi que você não tinha essa consciência, mas a impressão que eu tenho, e aí falando assim, do meu convívio, né, das pessoas à minha volta, que a gente veio de uma classe mais baixa, o sonho do empreendedor é porque entende-se que vou trabalhar para mim, vou ganhar muito dinheiro e basicamente vou ter uma vida tranquila. Porque talvez lá, 50 anos atrás, era um pouco isso. Só que aí a visão que eu tenho é que é muito mais desafiador e muito mais trabalhoso e cansativo do que ser um CLT. É muito mais difícil, é muito mais cansativo. Eu acho que nem lá atrás era tão... Eu acho que era menos difícil lá atrás, porque tinha mais oportunidade. E menos concorrência também. Né? Tipo, você falou assim do... Como é que é o desenho que você assistiu? O Já Cavaleiro esqueci. do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo. Poxa, pensa assim, né? Eu lembro quando era criança, a quantidade de brinquedos que a gente tinha acesso era muito menor, a quantidade de informação que chegava era muito menor. Então, imagina assim, a vendinha da esquina era só a vendinha da esquina. Não tinha 30 vendinhas da esquina. Hoje em dia, cada 2 passos tem uma farmácia, por exemplo. Tem uma estatística ali, a época dos nossos pais,
você realmente se dedicar para trabalhar muito, era mais fácil de você ascender em relação ao que eu ganho da família. É cada vez mais difícil, a desigualdade está cada vez maior, então o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Então é cada vez mais difícil você ascender, seja por meio do empreendedorismo ou não. É claro que a gente também tem que entender que às vezes o empreendedorismo ele é por necessidade. Eu não consigo me empregar e aí eu tenho uma necessidade de empreender ou eu não ganho dinheiro. E aí vem a questão da informalidade. Agora, quando eu tenho uma oportunidade ou quando eu tenho uma escolha, geralmente a gente escolhe empreender pelos motivos errados e a gente ignora o tamanho do risco, o tamanho da dificuldade. Até porque é meio do ser humano. Eu sempre acho que eu sou mais especial, comigo vai dar certo, né? Eu acho que tem um pouco Ou a disso. minha ideia é muito incrível. Mas o que eu aprendi ali, eu vi com os meus pares lá dentro, cara, geralmente a gente tá querendo tratar alguma coisa da primeira, segunda infância ali. Tipo, eu tinha uma conexão com meu pai eu perdi meu pai em 2009, né? E era uma coisa meio de negação, meio de conexão, que eu lembro que aquele dia eu caí num choro, assim, que a gente passou por uma imersão, que era nesse módulo, a gente um dia ia, que era o dia inteiro, e ele avisava, ó, avisa em casa que hoje vocês não voltam, tá? Vocês vão fazer aqui um trabalho específico, então a gente ficou o dia inteiro em aula, no final do dia a gente tinha que virar a noite sem dormir, com alguma experiência diferente, né? E aí eu lembro que, cara, tinha gente que ia fazer a tatuagem, a gente que ia viajava pra outra cidade, tinha gente que ia e pulava de paraquedas, cara, tinha uma pegada assim. E aí eu lembro, cara, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tatuagem, né? Mas pô, todo mundo faz isso, não sei se eu quero, tal. Aí eu lembro que tinha uma pessoa lá que queria ir mergulhar. Ia pra Paraty mergulhar, e aí já começou a organizar, e aí foram 2, 3, e meu pai adorava Paraty, ele gostava de velejar. E aí eu falei, cara, eu vou nesse. Então tá, mas de última hora eu desisti e fui acampar no pico de não sei da onde lá, na noite mais fria do ano. E aí, qual que era o lance? Você não podia dormir e no dia seguinte você tinha que relatar o que você estava vivendo. E aí eu relatando, ficou muito na minha cabeça o porquê que eu não fui para Paraty, porquê que eu não fui para Paraty, porquê que eu não fui para Paraty. E na hora de eu contar, porque no dia seguinte você tinha que voltar lá 10 horas da manhã contando, sem ter dormido. Cara, aí eu comecei a chorar, e aí eu comecei a entender a saudade que eu tinha do meu pai, o que que eu tava empreendendo, quanto que eu tava querendo meio que a aprovação dele, mostrar pra ele o quanto que eu era bom, pra deixar ele feliz. Cara, e aí eu entendi o que eu tava fazendo, isso mudou muito a minha forma de lidar comigo mesmo, de lidar com os outros, de lidar em casa. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, se eu tivesse ido pra uma carreira diferente, um formato de profissão diferente, eu não teria provavelmente chegado num momento de desespero de buscar esse tipo de ajuda. E aí hoje, consciente do porquê que eu estou empreendendo, é muito mais fácil de eu me gerenciar e gerenciar a minha empresa. Porque no final o empreendedor ele tem que se gerenciar. A empresa é uma consequência dele entender e direcionar a energia dele ali para a energia dele liderar a empresa e a empresa dar certo. Ou seja, cada pessoa, né? Todo mundo que vai passando ali na tua jornada vai fazendo a diferença para hoje, Fábio ser o Fábio, vai ser o Repsai, né? É muito doido isso. Eu ia, inclusive, te perguntar, um mentor, alguém que fez a diferença na sua carreira, mas eu acho que você já citou 2 coisas muito importantes, né? Teve um coach lá no início Sim. e teve essa experiência aí, a GD que você falou. É. GD que fez toda a diferença para você conseguir, acho que lidar com todo o desafio, porque a questão não é só empreender, né? É empreender e sobreviver ao empreender. Sim. Você vê que tanto o Leandro, o Waldvogel, quanto o Nando, o Luiz Fernando, tem o dedo da Nath. Então, se tem uma pessoa que foi realmente diferenciada nessa minha trajetória, é ela. Sempre Ou com um seja, olhar. gente, claramente, Nath dando sangue, Sim. Fábio apenas viver. Brincadeira. E para ela e para mim, né? Porque ela tem uma carreira brilhante, uma puta de uma profissional, super premiada dentro do que ela faz. Mas ela sempre, o olhar dela, humano, pra mim ali, um carinho, um amor mesmo, incondicional, sempre entendendo o que estava acontecendo comigo e me indicando ali no caminho. Então, acho que ela em primeiro lugar. Minha família, meu pai principalmente, por conta disso, né? Da gente ter que... dessa conexão meio diferente que eu tinha com ele. Acho que a gente é muito reflexo da relação que a gente tem com o pai e com a mãe, né? Com a minha mãe também. Eu falo pra cara, eu sou fruto de vocês dois. Pro bem e pro mal. Não fala que a gente depois que cresce vai pra terapia pra ficar falando mal dos pais. Cara, é isso. Os pais, eles, pro bem e pro mal, a gente é o que a gente viveu lá atrás. Então, é ali. E teve essas 2 pessoas. O
que teve essas viradas, mas, pô, os donos dos escritórios que eu trabalhei, que foram meus gestores, meus chefes, cara, todo mundo ali teve um impacto bem positivo. Meus clientes, quando eu viro empreendedor, a galera que trabalhou comigo, quem foi meu sócio no Elefante Verde, todo mundo teve uma participação muito importante pra mim. Eu sou muito fã de conexões, eu acho que faz muita diferença, assim, a gente tá aqui porque em algum momento a gente se conectou por conta de trabalho, e aí todo evento a gente vai conversando mais, vai se conhecendo e vai tendo liberdade pra poder te convidar pra cá. Sim. E eu acho que às vezes as pessoas subestimam isso também, sabe? A conexão além do trabalho. E agora que eu voltei pro presencial, eu tô voltando a viver um pouco isso, assim, que eu acho que as pessoas desaprenderam um pouco a ser amigo só. Cara, você começou a falar, eu comecei a pensar nisso, que eu falei, eu vou precisar comentar. Eu acho que o lance comigo que funciona é genuíno. Não é aquela amizade por interesse. Tanto que as minhas relações, quando a gente se conecta, cara, a gente vira amigo. Claro que assim, não é que é todo mundo a gente virou melhor amigos, daí você tá todo dia na minha casa, não é isso. Mas assim, cria-se uma relação de respeito e de amizade, independentemente da empresa e do crachá que a gente usa. Porque a gente confia um no outro. A gente genuinamente se gosta, então genuinamente a gente se ajuda, independentemente de fazer ou não fazer negócio junto. Fazer negócio junto, ajudar, ganhar dinheiro, é uma consequência de conexões reais. E às vezes dá certo e às vezes não. Só que não quer dizer que, por exemplo, uma coisa... Trabalhando em parcerias, né? Uma coisa que eu vejo muito, assim... Às vezes, o Fábio não vai ser o cara que, né, trouxe business pra dentro do que eu faço. Mas, poxa, me conectou com outras pessoas, me ajudou a estar num evento, estar num lugar importante. E eu tenho pessoas aqui que eu posso citar, assim, que mudaram a minha carreira sem querer. Sim. Simplesmente porque eu estava lá, a gente se conectou, virou uma amizade e as coisas avançaram simplesmente por isso. E às vezes é uma fala, é uma conversa que dá um insight, né? E aí você vai aproveitar isso. E às vezes, cara, eu também no auge dos meus 42 aqui, cara, às vezes o fruto tá muito lá na frente, você nem imagina. Se você teve uma conexão genuína e é bacana você conversar com aquela pessoa, você não sabe o dia de amanhã, né? Eu acho que as coisas elas são a longo prazo, as pessoas são muito imediatistas. Eu acho que as novas gerações estão ficando cada vez mais por conta do contexto de tela, de endorfina, vídeo de 40 segundos. E relações elas são de longo prazo. E eu acho que o pensamento primeiro tem que ser o que eu posso ajudar e depois o que eu vou receber. E a maioria tenta fazer o contrário. É muito imediatista e é o que você vai me dar. Senão eu não tenho interesse em falar com você. Eu acho que tem muito também de se comparar, né? Hoje eu tava almoçando com um colega e eu falei assim, cara, acho que as pessoas elas se comparam demais, né? E às vezes a gente se compara só com quem tá acima, mas a gente nunca lembra de quem ainda não tá lá. Né? A gente sempre quer mais. Só que daí nessa de se comparar, a gente esquece de olhar pra dentro e fazer o nosso, de fazer as coisas girarem. Eu sempre falo assim, que quando eu parei de olhar pro lado e de me preocupar com o que fulano tá fazendo, se fulano tá fazendo, cara, as coisas mudaram, assim. Sim. Eu acho que o empreender tem um pouco disso. Porque se você ficar o tempo inteiro se comparando, sempre vai ter uma empresa melhor que a tua, que faz exatamente a mesma coisa, né? Sim. Você pode usar isso a teu favor ou se perder. Tem uma fala da época de GD, ele fala pra gente ali, cara, a diferença do antídoto do veneno é a dose. Então, entenda quem é você e calibre, né, pra que você tenha... Cara, primeiro, entenda quem você é. Então, assim, se você é uma pessoa agressiva, provavelmente você é uma pessoa que, comercialmente, se você deixar isso funcional, você vai vender pra caramba. Se você não calibrar a tua agressividade, você vai machucar as pessoas. Mas se você calibrar, você vai gerar resultado. O lance é o calibre que você dá para aquilo, para você não machucar ninguém. E essa energia, ela é importante para você levantar uma empresa, para você ter uma virada de chave, para você trazer aquelas contas que você precisa para a empresa dar certo. Mas errou o calibre, ou você vai agredir demais, ou você vai agredir de menos, não vai gerar resultado. Com certeza. E aproveitando que você trouxe uma coisa bem coach, hoje você lidera bastante gente. O que você diria, assim, que você vê que é um desafio comum de quem tá mais no começo de carreira, assim, que você fala, poxa, parece que eu preciso falar isso pra todo mundo. Tem alguma coisa? Calma. As pessoas são muito imediatistas hoje em dia. Muito imediatistas. Mas em que sentido? O que é o imediatismo? Eu quero ser promovido? Eu quero ser promovido e eu já sou muito foda. Eu acho que isso é pior do que eu quero ser promovido. Porque querer ser promovido, tudo bem. Agora, você já se achar incrível do nada... Eu já ouvi mais de uma vez, de mais de uma pessoa. Já faz 1 ano que eu fui promovido. Cara, cadê o playbook se eu não fui promovido em 1 ano, eu sou ruim? Cadê o planejamento de carreira? Gente, é engraçado porque eu venho de uma geração que a gente tem um pé em cada, né, X e Y ali. Então eu entendo um pouco da Y, mas eu também tenho características da X. Então eu entendo um pouco da ansiedade. Eu também queria acelerar as minhas coisas, por isso que eu fui
querer vender, empreender, para poder fazer as coisas mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu também vivi num contexto onde as coisas eram mais lentas. Tipo, eu tinha que provar, tinha que fazer por merecer, papapá. Hoje em dia, é tudo muito imediatista, né? E aí não é ficar chorando, essa geração nova. Porque a geração do meu pai falava mal da minha geração. Eu vou falar mal da geração de baixo. Daí eu vou falar que vai falar mal da geração do meu filho. Porque eu acho que eu pulei. Meu pai foi pai com 20 e tantos anos, eu fui com 40, então... por isso que eu faço essa... Mas eu como líder, eu tenho que primeiro me entender, que eu acho que a primeira coisa que o líder tem que fazer é ele tem que se reconhecer para ele liderar ele. Entender que as pessoas são diferentes e a gente tem que respeitar as diferenças. Então eu tenho que tratar as pessoas de forma desigual na medida das suas desigualdades, tá? Então a partir do momento que eu me aceito e entendo que as pessoas são diferentes, fica mais fácil de eu aceitar as outras pessoas e tentar direcionar. Entender que eu não vou ser perfeito, e nem porque eu não sou perfeito, eu vou ficar também me autoflagelando. A partir disso, eu acho que a liderança flui melhor. É uma responsabilidade muito grande. Mas a geração mais nova, ela precisa ter um pouco mais de calma. Mas é dela, é inerente dela. Não adianta, eu não vou querer mudar uma geração inteira. Eu também tenho que adaptar a minha liderança a isso. Mas eu acho que também tem um pouco do... Como é que eu posso dizer? Eu acho que eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu já fui essa pessoa que queria tudo muito rápido. Eu também sempre quis tudo muito rápido, mas eu entendo. Falei disso na terapia. Aliás, façam terapia, é importante. Sim. Eu falei disso na terapia esses dias. Eu falei assim, sabe qual que eu tenho uma questão que é, como eu fui pobre, eu entendo a ânsia. Eu entendo a vontade de querer, de fazer, de querer, de correr atrás. Só que a gente se atropela muito. Então, uma outra coisa que eu acho é que muitas vezes, por ter essa ânsia de ficar bem, né? E de se comparar, poxa, fulano tem 30 anos, já ganha 3 vezes mais que eu. Como que eu, com a mesma idade, não cheguei lá? Só que nessas, você fica perseguindo a coisa errada. Então, enquanto eu fui atrás do dinheiro, por mais que seja... eu acho um absurdo. Eu acharia um absurdo ouvir isso 10 anos atrás, sabe? Mas a primeira vez que eu não fui atrás de salário foi quando eu fui pra RD. Então, não que eu estava, assim, vivendo o sonho da minha vida em Jundiaí. Mas, na época, eu estava com um salário ok. Não estava feliz no meu trabalho. Mas eu queria muito morar em Floripa. Esse era o grande objetivo. Eu iria pra Floripa como garçonete. Eu faria qualquer coisa. Eu dei a sorte, e que foi a virada de chave da minha carreira, que foi entrar na RD. E eu, gente, vou abrir aqui. Na época, o salário da RD, pra vaga que eu passei pra vendas, pra todo mundo, era 2 conto. 2. Meu marido era desempregado, meu ex-marido era desempregado, ganhava o seguro-desemprego, e o aluguel era 1.500, eu pagava R$700 do carro, eu ganhava 2.204, e eu lembro que eu fui como SDR, para ganhar 3.000 eu tinha que fazer 90 oportunidades, calculado com descontos, 90 oportunidades. Cara, eu não tinha dinheiro pra nada. Só que assim, ó, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu me ferrei, sim. Assim, não passei fome porque eu tenho família, tenho amigo, e porque a RD tinha café da manhã, eu fazia 2 sanduíches e guardava um. Mas foi a melhor coisa. E eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou do elefante verde, né? Tipo assim, saindo da zona de conforto e arriscar um pouco, sem olhar só pra grana, muitas vezes vai ser o que vai te dar um empurrão, se for estratégico, se fizer sentido. E também tem aquele quesitinho de sorte que também não dá pra... Eu acho que o que você busca, a chance de você alcançar, ela é grande se você insistir. Você vai achar um caminho. Né? Agora, ela conta um pouco sobre você. E às vezes é mais do que o que você busca, o porquê você está buscando isso. Poxa, se você tem uma condição, você fala, poxa, eu fui pobre. Qual que é o problema de você buscar dinheiro? Você está buscando conforto. Exato. Agora, por que você está buscando esse dinheiro? O que você está querendo com isso? Como você vai alcançar esse dinheiro? Você vai, então, por conta disso, você vai trapacear, você vai roubar, você vai não é a maltratar qualquer os custo, outros. né? Cara, isso conta um pouco de você, o quanto que vai ser saudável pra você, o quanto que você vai conseguir dormir no final do dia. Então, eu acho que tem um pouco isso. O dinheiro, ele é o chá de hibisco já fazendo efeito, já fala palavrão. Pode falar. Pode? Então, o dinheiro ele é foda. Eu acho que foi o Dan Ariely, ele é economista comportamental, que ele tem um estudo que ele mostra. Se não for ele, é um, sei lá, algum outro. Kahneman. Ele mostra, é o melhor reforço positivo. Então, assim, quando eu quero que a pessoa repita uma determinada ação, se eu reforçar com dinheiro, ela é a mais eficiente para eu garantir que a pessoa vai repetir aquilo. Mas ela é que torna a gente mais egoísta. A gente vai olhar menos pro lado. Então, quando você tem meta individual para ganhar dinheiro, a chance de você bater essa meta aumenta. Mas vai ser, geralmente, é o profissional mais egoísta, é o que menos vai ajudar, menos vai trabalhar em equipe. Então, quando a gente mira dinheiro, a gente tem que tomar cuidado o que essa mira vai fazer com a gente.
Eu acho que eu concordo. Eu vi muito high performers serem assim, as pessoas mais mau caráter que eu já conheci, assim. Vi muito isso, Aham. né, nesses 9 anos de tech. E nem vou falar de antes, porque de antes, buraco é embaixo. Uhum. Mas eu também entendo, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer que eu gosto de dinheiro. Mas não é a qualquer custo, porque se fosse a qualquer custo, tinha outras Exato. coisas que eu podia estar fazendo. Uhum. Né? Não é bem assim. Então, acho que tem que ter. O dinheiro, ele tem um objetivo do que eu vou fazer Sim. com ele. Sim. Então, por exemplo, para mim, um sonho que eu conquistei foi comprar uma casa. Uhum. Minha mãe morava de aluguel, com 67 anos. Então, hoje a gente tem a nossa casa. Uhum. Eu agora tô mudando pra São Paulo. É isso. Infelizmente, vou ter Eu menos sabia que isso ia dinheiro. acontecer. É horrível. Eu odeio essa sacanagem. Tá vindo, vem, tá quentinho. Nossa, que delícia. Já tô workaholic, perdendo cabelo, tá excelente. Mas Eu não é. entendi o lance do cabelo Orcaholic São Paulo, mas eu não sei, eu não entendi. Não sabe, né? Não sei o que acontece com isso. Não é à toa que todas as clínicas de implante de cabelo estão Mentira, eu crescendo. nunca vi horrores. tanta clínica de implante de cabelo como no Sul, mas tudo bem, a gente não vamos transformar a nossa conversa sobre implante de cabelo. Tudo bem, beleza. Mas enfim, então assim, quando eu entendi por que eu queria dinheiro, eu acho que é isso, quando a gente entende o porquê. Então você entendeu por que você queria empreender. Eu entendi por que eu precisava ter dinheiro. Porque desde muito nova eu queria dinheiro. Daí eu fazia o que fosse. Tipo assim, eu fui dar aula de artes, eu ganhava R$ 50 por semana, 14 anos. Depois eu fui trabalhar em acampamento. Só que eu tenho uma coisa que eu nunca quis trabalhar em algo que eu não curtisse só pelo dinheiro. Então, às vezes, eu aceitava ganhar menos, mas pra fazer uma coisa legal. E quando eu odiava o lugar, teve um lugar que eu trabalhei que pagava ok, mas era de segunda a sábado, que eu já achava um absurdo. E a galera era chata. E eu sempre tive essa coisa, eu preciso gostar do ambiente, porque a gente passa muito tempo lá. E aí, quando eu entendi pra que eu queria dinheiro, parece que a coisa mudou. E foi nessa época que eu fui pra Floripa. E foi muito desafiador, assim, de verdade. Enfim, custou muito, mas, de novo, não faria diferente. Mas porque nessa época eu entendi, beleza, eu trabalho pra quê? Eu trabalho porque eu quero ter dinheiro, porque um dia eu quero dar um conforto pra minha mãe e retribuir o que ela fez por mim, pela minha irmã. Eu também perdi meu pai muito cedo, tinha 16. E, assim, foi muito perrengue. Eu vi minha mãe perder uma casa pra leilão uma semana depois que o marido dela foi enterrado. Tipo, oficial de justiça na porta, falando, até amanhã você tem que sair tal hora. Então, assim, isso é o tipo de coisa que você fala assim, cara, eu não vou permitir que outra pessoa na minha família, não tô nem falando meus parentes diretos, assim, minha mãe e minha irmã, tô falando da minha família. Isso nunca mais vai acontecer. E eu quero permitir, eu quero poder dar essa segurança pra eles em algum momento. Só que daí você pensa assim, eu não tenho talento, né, pra ir lá cantar e do nada ficar famosa, assim, tipo, né? O que eu vou fazer? Trabalhar? Sim. É isso. Mas o talento, tem alguns que ganham dinheiro cantando e nem tem talento, né? Mas aí normalmente tem dinheiro em empresário, igual Sei jogador lá de o que futebol. tem, eu não vou nem... Autotune. Mas assim, é minoria da minoria da minoria. Eu acho que esse é o lance. A maioria das pessoas que dão certo, elas trabalham muito. E durante muito tempo. Esse continua sendo essa continua sendo a receita. Por isso que eu falo da calma. É entender que, cara, é uma jornada de longuíssimo prazo. E entender o que você está disposto a fazer. Eu lembro que também gosto de dinheiro, tá? Mas eu sei... Até porque se não gostar, eu te passo meu Pix. Tranquilo. Eu também não vou ter muito para te transferir, mas... Eu aceito, não tem problema. Eu acho que a gente vive num mundo que o dinheiro é importante. Se a gente não reconhece isso, a gente vai acabando criando travas, né? Não, normalmente quem vem com esse papo é porque é muito rico. Ou não consegue, né? Enfim, são crenças. A gente podia gastar um outro podcast inteiro aqui tentando falar sobre isso. Mas eu lembro que aquela questão de propósito, eu lembro quando a gente começou Elefante Verde, a gente lendo os livros de cabeceira lá, tal, e aí a gente tem que fazer agora nosso Culture Code com propósito, aí você lê Ciclo de Ouro do Simon Sinek, que tem que começar pelo porquê, aí eu e o Caio gastamos lá 2 dias trancado na sala, criando um monte de coisa, para cara, fica uma coisa tão estranha, e não adiantou nada, porque a gente continuou dando errado. Mas eu lembro que o dia que me deu um estalo, eu entender o porquê que eu estava fazendo tudo, quando a gente começou a dar um pouco mais certo, teve lá um evento que fez a gente ganhar muito dinheiro assim, muito dinheiro perto de quem não ganha. Eu ganhava um salário de R$ 4.000, às vezes, que às vezes não tinha que pagar e eu não ganhava. Aí de repente entrou 30 mil pra mim. Cara, eu peguei esse dinheiro. Aí você sacou tudo, jogou na cama, brincadeira. Era 2018, provavelmente, 2017 para 2018. Era R$ 30.000, era bastante. Hoje ainda é muito dinheiro. É muito mas lá atrás era, sei lá, como se fosse o dobro hoje. Eu peguei, fui pra praia, aluguei uma puta casa, levei minha mãe, minha irmã, né, com a família dela, meu cunhado, minha sobrinha.
2 dos meus melhores amigos, paguei, falei, cara, a gente vai passar um feriado aqui. A minha cunhada foi, minha sogra também. Foi tão bom. E ali eu falei, cara, valeu a pena. Eu viver isso aqui com eles aqui valeu a pena. Dali eu falei, cara, eu acho que é isso que é propósito. É isso que me motiva. Né? Se eu puder fazer isso, e o mais importante, porque daí também eu podia falar assim, então beleza, então eu vou explorar todo mundo para ter muito dinheiro para fazer isso todo dia. Cara, eu quero que a minha empresa possa proporcionar que as pessoas... Proporcionar o que você Isso. sentiu Isso. para os seus funcionários, basicamente, Isso. né? Você falou da RD, eu lembro que uma das emoções que eu tive foi quando eu vi a gente indo para um RD Summit, 3, 4 pessoas da equipe que a gente levou, era a primeira viagem de avião. Caraca. Aí você fala, cara, é uma coisa pequena, mas eu lembro também, quando eu viajei a primeira vez de avião lá, cara, era animal. Meus pais foram viajar pela primeira vez de avião, eu já estava na faculdade. Então, eles já tinham me proporcionado viagem quando eu fiz formatura de 15, depois quando eu fiz formatura de 18, eles nunca tinham viajado de avião. Quando eu já estava quase me formando, eles foram viajar de avião pela primeira vez. E aí a gente fala, cara, e a gente proporcionando para as pessoas viverem essa questão. Parece que, nossa, viajar de avião, mas, cara, é uma... Não, mas pra isso é a quem nossa bolha. Isso é a nossa bolha. A gente não pode Não, esquecer, exato. porque um dia eu também Aham. fui a pessoa que contava quantas viagens de avião eu fiz. Exato. Eu também, exato. Daí você fala, cara, ia viajar de avião. Eu lembro quando eu vi estagiário de Era um advocacia, luxo. a primeira vez que o escritório pagou pra eu viajar, pra ir, fui lá acompanhar o processo. Aí você fala, cara, é isso. E a pessoa fica feliz. Ela ir para um RD Summit era a maior evento que podia acontecer. As pessoas vinham agradecer. Esses dias, e isso continua acontecendo. O ano retrasado, quando eu fui para o Web Summit, a gente levou uma pessoa da equipe para o Web Summit para fazer a Em Lisboa? cobertura. Não, aqui no Aqui Rio. no Rio. Ela era do Rio. E, cara, você precisa ver a alegria dela de estar dentro do Web Summit. Cara, nunca imaginei que eu podia estar aqui. Obrigado. E, cara, basicamente a gente pagou o Uber e o ingresso. Mas a alegria, é isso que eu falo, cara. Mas é viver algo diferente, exato. né? E você poder proporcionar. Porque o meu ponto não é a grandeza. Eu não precisei. Você não precisa levar todo mundo para Dubai, passar o melhor hotel, 7 estrelas que tiver lá. Não, cara, quanto mais pessoas a gente puder fazer elas viverem essa alegria, eu acho que mais consistência a gente tem. Provavelmente a gente não vai ser a empresa que vai valer 1 bilhão. Mas se a gente valer alguma coisa ali e realizar essas coisas, ela é uma coisa que valeu a pena o impacto. Porque você vê todo mundo que conta de experiência de último dia, leito, não sei o quê, quando elas olham para trás, elas olham o legado, o impacto que elas fizeram na vida das pessoas. Não é o quanto dinheiro ela ganhou. É meio clichê isso, mas eu acho que é importante a gente falar. Porque no final é isso. Então, a gente perceber isso antes, a gente pelo menos aproveita do que a gente está construindo. Não, com certeza. E aí, aproveitando, né, que você dividiu um pouquinho aí do seu propósito, de como foi sua trajetória, e pensando nessa liderança, nessas pessoas que vão chegando ali na agência, uma coisa que eu acho muito legal é você trazer as pessoas que fazem sentido como sócios. Sim. E aí eu queria escutar um pouquinho de como que você identifica esse potencial todo em alguém a ponto de chegar e falar, vem trabalhar comigo e dividir meu lucro comigo. Porque eu acho que tem essa coisa do tipo, é uma confiança muito grande que você traz pra alguém. Sim. Eu acho que tem a ver um pouco da minha experiência quando eu virei sócio, né? Quando me convidaram para ser sócio. Eu quis... O que eu não curti da minha experiência, eu quis melhorar para a experiência dos outros. E dentro daquela ideia que fala, cara, vamos botar aqui os valores, accountability, ownership, tem que ser em inglês porque fica mais chique, né? O valor da empresa. Mas eu assim, cara, você tá com postura de dono? Você tem uma pegada de dono? Então vamos fazer o seguinte, quer virar dono aqui comigo? Eu te dou parte das minhas cotas aqui. O golpe tá aí, tá E cara, eu vou botar você no contrato social, tá? Não é um contrato no eventualidade de liquidez, eu vou te botar no contrato, ou seja, é no amor, é na doença e na saúde, tá? Então... De novo, Nath causando impacto. Nath. Então, eu criei uma linha de que hoje eu não tenho 50% da empresa, eu tenho menos. Eu falo, cara, essa empresa não é do Fábio. Eu não decido decisões estratégicas e relevantes, precisa conversar. A gente tem reunião de sociedade, quando precisa votar. Raramente a gente precisa votar. A gente geralmente é conversa, é consenso. Mas eu quis construir uma empresa onde realmente, gente, é nossa. Mas é nossa mesmo, tá? Tá escrito aqui no papel. É claro que eu começo com mais, porque comecei primeiro. Mas com o tempo, eu vou tendo cada vez menos. E as pessoas vão tendo cada vez mais. Mas tem que suar, tem que dar sangue. O primeiro sócio, quando o Caio sai da operação, ele diminui a participação dele, eu aumento a minha. E aí o Oscar foi o primeiro que a gente trouxe ele da Cadastra em 2018 para 2019.
ele recebeu uma participação maior, porque na época a gente não faturava nada, para conseguir trazer ele veio ganhando bem para o nosso padrão e uma percentual bem grande. Depois veio o Rubens e a Tainá, que já estavam lá dentro e mostrando que, cara, eram donos. A Tainá tinha 22 para 23. Cara, ela veio, nunca tinha vendido, mas é uma máquina de vendas, ela nasceu para isso. E também é uma questão de retenção, né? Se eu não faço se eu não ajudo ela a realizar o sonho dela, de ser dela, vamos construir essa porra todo mundo junto, eu perco. Assim, de todos os sócios que eu já tive, teve uma pessoa que saiu. Todas as outras estão comigo desde sempre. E no geral, os funcionários, assim, pelo que eu vejo nos eventos e tudo mais, tem um turnover baixo, assim, né? As pessoas ficam. Eu acho que a gente tem turnover, mas é geralmente em cargos mais baixos. Mas falando de agência, eu acho que o turnover em agência é bizarro. Sim, sim. Né? Porque é muito leilão Sim. que rola, né? Muito. E, cara, tá certo, assim, pra pessoa é importante. Às vezes ela fala, pô, mas a pessoa trocou o quê? Por R$300. Cara, R$300 é relevante. E eu acho que a gente tem que entender o modelo. Primeiro, né? Pra nós, a gente entender que pro nosso modelo, aliás, pra qualquer modelo, pra maioria deles, você ficar mudando toda hora a equipe atrapalha o negócio. Quando a gente fala dos mais novos ali, dos cargos menos sêniores, a gente tem que entender que, cara, é onde a pessoa, ela aprendeu 2, 3 coisas, ela evolui muito rápido. E para quem é menos sênior, ela aprende mais fácil as primeiras coisas que tem que aprender. Então, o salto dela de evolução é muito mais rápido do que o crescimento da empresa para poder absorver o que ela aprendeu. Então, é normal. Se você pega ali um monte de gente que está começando carreira, ela aprende coisas rápidas, a empresa não cresceu o suficiente para poder promover todo mundo. Então, o turnover na base ele é muito maior. E tá tudo bem. Então, em vez de eu tentar reter, eu tenho que entender que eu tenho que montar um modelo de negócios para fazer para ser saudável para todo mundo. Então, as pessoas elas entram, se desenvolvem e a maioria sai. Tá tudo bem. Eu lembro de uma aula de professor de RH que foi muito bom no mestrado, que ele falava, cara, o maior erro é botar a meta para RH de retenção. Cara, o turnover, às vezes, ele é importante. E a empresa tem que entender quando o turnover faz parte, tipo, fast food. Tem empresa de fast food que tem 100% de turnover em um ano. Se você tentar reter quem não tem que ser retido, vai ficar lá desmotivado, nananã. E aí, não, monta um modelo de negócio que consiga sobreviver com turnover 100%. E cliente é a mesma coisa, tá? Churn, às vezes você não tem que ficar retendo o cliente que não tem que estar lá. Você tem que deixar aí. É que não dá pra ter um churn de 100%, né? Mas... Cara, eu não consigo, mas eu conheço agência boa, que eu admiro, que chegou no momento e demitiu mais da metade da carteira. Falou, cara, a gente tá pivotando o modelo aqui, demitiu os clientes. Mas uma vez. Já vi mais de uma vez, mas enfim. Tem plataforma aí, eu não vou falar o nome, a gente falou dela no começo aqui com o Johnny, que tava com mais de 8, 9% ao mês de churn. Faz a conta aí, você vai ver que ela vai churnaria a base inteira nesse um ano. Meu Deus. Tranquilo, bem fácil. Maravilha. Agora a gente vai se aproximando aí pro final, gostei muito de ouvir sua história. Acho que daria pra fazer 4 horas de podcast aqui. Mas, pensando em Fábio empreendedor e Fábio líder, vamos pensar em 2 coisas. Que conselho você daria para quem tá querendo empreender? E que conselhos você dá para quem tá no começo da jornada do mercado de trabalho, tá começando a criar uma carreira, assim? Cara, eu acho que se você pensar demais, você não faz. Às vezes você tem que... Pensa um pouco e vai e faz, e aprende. Se dê ao luxo de experimentar, que eu acho que é a experimentação que vai te indicar realmente o que faz sentido para você. E independentemente do caminho que você trilhe, entenda o porquê que você está fazendo aquilo. Se olhe bastante no espelho. Seja vulnerável pelo menos para você mesmo. Porque independentemente do caminho que você escolhe, quanto antes você aceita as suas imperfeições, quanto antes você aceita que você precisa calibrar, inclusive, as suas fortalezas, mais suave é a trajetória. E não existe sucesso da noite pro dia, que é o que mais tentam te vender hoje. Tá? Não existe. Ninguém fica rico da noite pro dia, não existe um curso de final de semana que equivale a um MBA. Essas coisas só enriquecem uma pessoa. Quem tá vendendo. Quem tá vendendo. É verdade. No final, eu acho que tem
tem duas coisas, né? A gente falou lá atrás de conexão genuína. Uhum. Então, de realmente estar interessado em conhecer pessoas, entender a jornada delas e aprender com isso. E também tem a humildade, né? O que você falou no fim das contas é: eu não sei tudo e eu nunca vou saber tudo. Então, eu tenho que estar disposto e é o autoconhecimento suficiente Sim. para eu Sim. entender o que eu preciso aprender, né? Sim. Acho que autoconhecimento é uma parada muito Sim. complexa, né? Sim. E o lance é, sempre traga pessoas melhores do que você para fazer aquilo. Cara, uma frase super... Tá em todos os livros aí de administração, de empreendedorismo. Mas o que que é isso na prática? E para você fazer isso, primeiro você vai ter que visitar o teu ego. Porque muito empreendedor se sabota porque ele não quer contratar alguém melhor do que ele, porque, cara, ele vai deixar de ser o super-herói da empresa. Então, como é que eu lido com o meu ego e, ao mesmo tempo, eu garanto, e você conhece meus sócios, cara, todos eles são muito melhores do que eu no que eles fazem. Com certeza. Mais legais também, brincadeira. São mais legais também. Mas como é que eu lido com o meu ego de repente, amanhã ter um sócio que tem mais destaque em determinado tema do que eu? Porque, cara, a gente tem que reconhecer, a gente tem ego. Mas, cara, você tá construindo uma coisa juntos. Você tem que tratar isso pra ver, cara, eu fico feliz por fulano, por ciclano estarem ganhando o destaque que eles estão. Eu fico feliz por eu não precisar entrar numa reunião porque ciclano entrou e fez um puta de um trabalho na reunião. Como é que a gente cria a Liga da Justiça dos Super-Heróis? Não precisa ter... Não é uma empresa de uma pessoa só. Isso não... A partir do momento que a gente entende que a empresa não é o Fábio, é um conjunto de pessoas, eu não fico sobrecarregado, né? E a gente tem um conjunto de pessoas felizes trabalhando. Ah, mas aí você podia ter ganhado bem mais dinheiro, né? Ah, poderia, mas eu poderia não estar vendo minha família, poderia não ser saudável, poderia trabalhar com gente que quer puxar meu tapete. Tem um custo. De novo, né? Dinheiro por dinheiro. Exato. Existem meios aí. Exatamente. Né? Muita coisa ilícita. Lista, é bom pra falar. Não, mas a gente tá falando aqui de verdade. Eu lembro que uma vez eu vi um vídeo da Natália Arcuri falando assim, que no Brasil era quase que um tabu você enriquecer licitamente. Achavam que era impossível. E na verdade não é. Só que na verdade demora. E nem todo mundo tá disposto. Aliás, o Brasil é um dos países que... Mas enfim, o Brasil não é tão ruim assim quanto as pessoas falam. Não, eu gosto muito. Que horrível para empreender, não sei o quê. Cara, não é bem assim, né? A pessoa que fala isso para mim, ou ela não entende direito, ou ela ganha alguma coisa falando um negócio desse. Quanto empresário, empreendedor aqui no Brasil ganhou bastante dinheiro. Poderia ser melhor? Claro. Arcabouço jurídico, cara, fisco, tributo. Isso é uma insanidade o que o Brasil faz com o empreendedor, né? A complexidade, o quanto que a gente tem que dedicar de dinheiro para pagar o profissional que vai lidar com isso é insano. Mas, cara, dá para você aprender, lidar e seguir em frente, né? Mas dá muito trabalho. Em qualquer lugar, cara. Onde a pessoa do nada fica rica, sem esforço? Não sei. Só herdeiro, né? Não aconteceu comigo. Nem comigo. Infelizmente. Mas assim, no fim das contas, eu tenho orgulho da minha trajetória de verdade. Assim, eu acho que... Deveria ter mesmo. Eu acho que é melhor isso... Você bem foda. Ai, obrigada. Mas eu acho que é melhor isso, porque assim, no fim das contas, eu tenho alguma coisa pra falar. E assim, não é que eu percebi que eu tinha alguma coisa pra falar com a minha família, com os meus amigos, e aí, de repente, eu resolvi gravar. Mas a questão é, todo mundo tem. E não é a questão de onde você saiu, porque quando a gente é mais simples, a gente acha que, fulano já nasceu rico. Cara, não. Porque o fulano pode nascer rico e ainda assim cagar no pau e perder tudo, que acontece muito. Sim, é isso que inclusive, né? E não construir nada, por exemplo. Às vezes eu tenho dinheiro, mas não construir nada. Sim. Né? Então, eu acho que o que você constrói a partir de onde você saiu, que é o ponto, né? Tipo, o que eu fiz de diferente. Você falou uma coisa que também tem muito pra mim. Os meus avós foram muito pobres. Eles foram muito trabalhadores, né? Cada um do seu jeito. E eu acho que o meu avô paterno, eu lembro mais dele, enfim, ele estava vivo até outro dia, ele contando, eu trabalhava de domingo a domingo, 12, 14 horas por dia, né? Fez até a terceira série, quarta série. Ele conta que ele ia pra escola, ele e o irmão revezavam, um usava o pé esquerdo, o outro pé direito do sapato, e o outro pé ia enfaixado, porque você não podia ir na escola sem sapato. Caraca. Foi torneiro mecânico. Cara, suou pra caramba pra dar educação pro meu pai e pros dois irmãos dele, pros meus dois tios, né? O meu pai começou a trabalhar aos 14 de office boy pra ajudar em casa, não era pra ganhar dinheiro pra ele, não, era pra ajudar em casa que precisava, né? E me deu um privilégio de ter uma condição onde eu não precisei trabalhar até meus 18, 19 anos. E mesmo trabalhando, eu fiz estágio e ele bancava as principais contas. O meu dinheiro era pra mim. Então, eu sempre me senti na obrigação de aproveitar ao máximo esse privilégio que eu tive
e dar e saltar mais, sabe? Conseguir mais. E eu entendo que os meus 2 filhos, cara, eles também, eles vão ter facilidades que eu não tive. E olha que eu já tive várias. Então, eu quero educar eles, e se Deus quiser eu vou conseguir, que eles, cara, eles entendam que eles têm que dar mais alguns passos. E tem que impactar positivamente quem tá ao redor deles. Que eu acho que pra mim é o mais propósito, importante. né? Não é só fazer por fazer. Não. Eu concordo com isso. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar sua história, por ser vulnerável também, né? Tipo, se abrir tanto. E antes da gente terminar, eu queria que você desse um último... A gente já falou de conselho, então assim, vou falar uma frase clichê que eu perguntei nos outros que eu gravei. O que é sucesso pra você? Primeiro, agradecer de novo o convite, te dar parabéns pelo podcast, pelo tema que você está trabalhando. Acho que é a primeira vez que eu falei mais de mim do que ficarem me perguntando qual a fórmula para crescer a empresa, para ganhar mais, para gerar lead qualificado. Porque tu não falou a fórmula, né? A gente desiste. Exato, mas não existe. Mas enfim, aliás, super importante esses outros temas também, mas é legal a gente às vezes falar um pouquinho, né, da gente ali. Para mim, a fórmula do sucesso é a gente alcançar aquilo que faz bem pra gente, independentemente do que seja. Né? Então, acho que é isso. Cada um tem o seu. Então, não tem o melhor ou certo ou errado. Cara, se pra você, às vezes, é ter tal coisa, pra mim é ter outra coisa. Às vezes, pra você ser feliz é não ter nada. E tá tudo bem. Acho que a forma do sucesso é você alcançar o que te faz bem. Você sabe que as outras pessoas que eu perguntei, eu falei, sucesso e pedi pra completar a frase, e os dois falaram, feliz, ser feliz. E tu tá falando basicamente a mesma coisa. E no fim das contas é isso, né? Tu botar a cabeça no travesseiro. Sim. Tem que tomar cuidado que a gente não vai ser feliz sempre, que isso é uma coisa da... A felicidade ela é um estado, né? Temporário. Tipo, a gente tá feliz hoje, tá feliz, triste amanhã. E não dá pra ser feliz o tempo inteiro. Exato, aí é coisa de gente meio esquisita. Fica o aviso. Sim. Tudo bem ficar triste de vez em quando, faz Normal. parte. Até porque a gente reconhece o valor do doce mais quando a gente experimenta o amargo. Faz parte, né? É isso. Muito obrigada. Imagina, obrigado pelo convite. Última coisa, Fábio. Quem quiser te seguir, se conectar com você, seu LinkedIn, não sei quais redes sociais você costuma compartilhar, fica à vontade. Acho que o LinkedIn é onde eu tenho mais participação ali, atuo mais. Fábio Melo Duran, no LinkedIn, vai olhar 8D Hubify. Tem bastante conteúdo legal também na própria canal do LinkedIn, do Instagram da 8D Hubify. E a 8D também é muito forte em conteúdo, né? Tem muito artigo, muita informação no blog. YouTube, a gente tá com o No Time for Gurus, que a gente tem 2 temporadas já também de podcast. É uma bandeira nossa, né? É anti-guru. E fica modéstia à parte a Carol Lima, que é a nossa sócia, que toca essa parte. E, cara, vai estar aqui semana que vem, inclusive. Tá? Que bom, que bom. Ela tem histórias muito boas. Muito melhores que a minha, vocês vão se divertir. Eu acho que é isso. O meu Instagram, cara, é Fabito Duran, mas assim, ali eu sou mais fraquinho, tá? Eventualmente vai ter alguma coisa minha, eventualmente eu reposto alguma coisa da agência, mas o LinkedIn é onde eu tô mais ativo. Bom, e no nosso caso aqui, no YouTube Pode Mentorar, Instagram Pode Mentorar. Sigam, acompanhem para mais informações e até o próximo episódio. Obrigada. Isso, obrigado a você.